Bora, galerinha, explicando todos os filósofos gregos em 12 minutos do canal do Novos Clássicos, gente. Mais um vídeo de Novos Clássicos que eu tô trazendo aqui pra vocês. Já peço desculpa desde já, gente, que minha câmera tá pior ainda do que normalmente vai ser. Eu vou comprar uma câmera mês que vem nova. Tô já pesquisando quais aí, mas tá realmente horrível. Ontem fui fazer uma live e... Porque eu ia usar uma roupa branca, né? Fui usar aquela fantasia de Stitch lá. Eu fui mexendo nas configurações e só piorei tudo. Agora tá mais horrível do que nunca, mas... espero que no mês que vem eu já consiga aí tá com uma câmera nova para poder fazer umas... para ficar bem melhor. Dá até um pouco de vergonha. Peço desculpas de coração aí. Que bom que o canal tá indo bem e tal. Eu acho que eu vou mês que vem conseguir comprar uma câmera bem melhor aí, cara. Espero que sim, de coração, porque que nem eu falei, mano, o canal de React, eu acho que o mais importante é a imagem, né? Minha imagem aqui é tenebrosa mesmo, né, cara? Olha que coisa horrível. Enfim, gente. Enfim. É, Filósofos gregos, né, cara? Interessante pra caramba. Um vídeo bem diferente que eu tô trazendo pra vocês. Eu tô falando aí qual a minha visão, se eu acho que o que esses caras pensavam era interessante. Cara, todos eram interessantes, ou se, tipo assim, se é algo que dá pra você usar na vida até hoje ou não. Então eu tô curioso pra esse vídeo. Espero que um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo hoje tá na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscreva. Se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, se meter nesse vídeo que eu tô bem curioso. Bora! Tales de Mileto. O Ok. Tales foi literalmente o primeiro filósofo. Mas claro, ele não só acordou um dia e teve a ideia de usar a razão para entender Agora sou filósofo. Foi um processo de gerações. Desde a mitologia grega, com escritores como Homero e Hesíodo, organizando as histórias dos deuses e dos heróis, até a filosofia nascer. A sacada do Tales foi tentar explicar fenômenos da natureza usando elementos do próprio mundo natural. Mas o que coloca ele como o primeiro filósofo foi a sua busca por um princípio comum para todas as coisas. Isso é muito doido, que parece um pensamento tão simples pra gente, né? Ah, por que os raios acontecem? Ah, por causa de não sei o que, não sei o que. Mas na época era muito mais simples você pensar, pô, é Zeus tacando raio, tá ligado? Tipo, é um pensamento que, pra você ser gerado, esse tipo de coisa, é algo que por si só já é genial, né, cara? Sem atribuir nada aos deuses. Parar de pensar e o nome que ele deu pra isso foi Arqué. Os filósofos que vieram depois dele continuaram procurando uma só coisa que explica o mundo. Só muito depois que o foco passa a ser outro, como a busca pela verdade ou a forma certa de viver a vida. Mas enfim. Parece que são fases, né, de tudo isso. Fases. Pro Tales, a Arqué era água, fluida, com vários estados diferentes e visível no corpo humano. Anaximandro. Ok. O Tales é aquele que é a pedra fundamental, né? O primeiro cara ali e tudo mais. Mas por si só já é genial, né, cara? Você querer explicar as coisas, por isso a gente tem que dar valor, né? É o cara que parou pra pensar fora da caixinha, né, cara? Anaximandro foi o principal aluno do Tales na escola de Mileto. Ele teve a brilhante ideia de parar de escrever filosofia em versos e começar a escrever em textos mesmo. Ele tentou avançar as ideias do seu mestre e chegou à conclusão que Arqué, na verdade, era um negócio chamado apeiron, um elemento invisível, sem início e sem fim, tanto material quanto espiritual, que junta todas as coisas e permite que elas mudem, como uma coisa quente ficar fria ou uma seca ficar molhada. O apeiron é que uma espécie de energia, uma parada assim, né, que estaria tudo em volta, né? Permite que o homem observe as mudanças de estado na natureza e possa filosofar sobre elas. Ele apontou para um caminho mais metafísico do que o Tales. Total. Já foi para um lance meio, não era alma ainda, né, mas era um negócio espírito mesmo, assim. Ou uma força, uma energia espiritual, né, uma parada assim. Anaxímenes. Okay. Fechando o trio dos filósofos de Mileto, o Anaxímenes achava a ideia do seu professor Anaximandro ruim. Como que daria para explicar o mundo material com algo que era abstrato? Imaterial, né? É verdade, é um ponto, né? Como você explicar algo material com algo imaterial, né? Ele concluiu que Arqué era o ar, porque o vento era invisível, mas pelo menos podia ser sentido, né? Ele também era fluido, suave, e para os gregos da época era como a alma. Anaxímenes acreditava que a matéria tinha sido criada pela condensação do vento e que o mundo vivia suspenso no ar. Ele foi o último pensador da cidade de Mileto, já que logo depois dele morrer, ela foi destruída pelos persas, que fizeram um genocídio da população. Por pouco a filosofia não acabou, mas por sorte as ideias colaborativas da escola de Mileto já tinham se espalhado por todo o mundo grego. Pitágoras. Que legal, né, cara? Interessante. Eu acho que nessa época eu pensaria mais que é o ar mesmo, que o ar é algo fantástico, né, cara? É aquilo lá, é aquilo que a gente respira, é aquilo que é invisível ao nosso olho. Imagine pensar isso há anos e anos antes de Cristo, por exemplo, né, cara? É muito bizarro você pensar que os caras naquela época, o que ele passava na cabeça deles, né, cara?
tem um certo charme o mundo sem muitas explicações, né? Vamos ser sinceros, devia ser... Claro, a gente prefere hoje em dia computadores e tudo mais, eu tô dizendo assim, nessa época você poderia acreditar em qualquer coisa, né? Nada parecia tão absurdo, isso é muito interessante, né? Você deve conhecer o Pitágoras por conta dos triângulos, mas talvez não saiba que ele era líder de uma sociedade secreta. Os pitagóricos... o Pitágoras não dá nem pra saber se ele existiu mesmo, né? O Pitágoras pode ter sido só uma... a sociedade, tudo que essa sociedade fez, na verdade a gente chama hoje do Pitágoras, né? Eles acreditavam na existência de uma realidade superior, regida por leis matemáticas que guiavam a ordem do nosso mundo material. E ele estava certo. Ele previu constantes matemáticas como velocidade da luz, a força da gravidade e tantas outras. O problema é que para aprender as ideias do Pitágoras, você precisava fazer parte do culto secreto dele, que envolvia venerar números, nunca comer feijão, fazer um voto de silêncio, idolatrar galos brancos e reencarnação. O mais engraçado... Caraca, várias coisas que envolvidas com matemática, né, mesmo? Os relatos sobre o Pitágoras sempre tratam ele como um homem mágico, ou fazedor de milagres. Então talvez o culto gnóstico do Pitágoras soubesse de alguma coisa. Eles sabem, né? Eles sabem. Eu entendi o que você quis dizer, o Novos Clássicos. Novos Clássicos. Daí é o Antum, né, que falou agora. Tem o Pessoa e tem... Acho que é Antum o nome do outro. Enfim, o Pitágoras é mais coisa de matemática, né, cara? Ele claro, todo é filósofo também, mas é mais matemática, né? Se lembra que o Tales disse que tudo era água e que o Anaxímenes disse que tudo era ar? O Heráclito continuou a festa e quis fazer diferente, fogo, né? dizendo que tudo era fogo. Mas a sua visão era mais simbólica. Ele acreditava que a realidade do mundo é que nada permanece igual. No seu exemplo mais famoso, é impossível entrar no meio... Acho que o Heráclito era o que tava mais errado de todos. Ele só quis meter o louco e falar que era fogo pra poder entrar pra história com outro elemento, né, cara? Porque, tipo assim... eu acho que é muito mais intuitivo você pensar que o fogo é tipo uma espécie de ar muito aquecido do que você pensar que o fogo necessariamente geraria o ar, né? Ou seria uma matéria primordial, né? Enfim, eu acho que muito mais... A água e o ar são muito mais explicáveis, né? E eu acho, cara, que até o lance do cara achar o primeiro lá, o Tales... Era o Tales, né, que tinha falado que achava que tudo era água. Faria mais sentido até do que o ar, porque... de um pensamento da época, eles poderiam ver o vapor da água como a água voltando a um estado mais primordial, ou a água gerando ar, né? São duas visões que você poderia ter, né? Interessante, né, cara? Morreu 2 vezes. Claro, eles saberiam, provavelmente, que o vapor não era ar, mas poderia ser um meio termo entre água, ar e entendeu? Entre a água se tornar o ar, o oxigênio, claro, não tinha essa palavra na época, né? Mas entre o ar... a água virar oxigênio, ela viraria o vapor, né? Depois o vapor tornaria, sabe? Não sei, mano. Não sei se vocês estão pegando a vibe que eu tô passando. Rio é o fluir da água. Então ele nunca é exatamente igual em 2 instantes diferentes. Ele acreditava que tudo na vida era assim, que a característica fundamental das coisas é que elas estão constantemente mudando. Parmênides. Se o Heráclito fosse o Messi, o Parmênides seria o Cristiano Ronaldo. Ele acredita exatamente no oposto, que nada nunca muda. A lógica dele é mais ou menos assim. Tem o ser e o não ser. Um ser não pode surgir do não ser. Então tudo que é, sempre foi. E mais ainda, para uma coisa mudar, ela precisa virar algo que não existe agora. Logo, um não ser. Mas aí volta. Se uma coisa não é, ela não pode gerar nada. Então não pode passar a ser. Então as coisas que são imutáveis. É, bem complexo. Mas é um pensamento meio, assim, é interessante, mas é um pensamento meio que, hoje em dia, é bem... Não faz o menor sentido mesmo, né, cara? Você pensar que as coisas sempre são da forma que são, né? Eu acho que esse pensamento nem na época faria muito sentido, porque, as coisas, você vê as coisas mudando, tipo... Que nem eu falei, o próprio exemplo da água. Você vê a água se tornando vapor, tá ligado? Quando aquecida. Então, entende? No mundo real, a gente claramente vê as coisas mudando. Isso quer dizer que o Parmênides era burro? Talvez, mas ele tinha uma boa resposta pra isso. Pra ele, os sentidos humanos não devem ser usados pra chegar na verdade, já que eles podem nos enganar. A verdade só é atingível através da razão. E é dessa verdade imaterial e que é a essência de todas as coisas que ele estava se referindo ao dizer mas aí, com todo respeito, ele meteu o louco, né? Criou a teoria dele e falou assim, eu vou defender a todo custo, né, cara? Que meteu o louco aí, nada né, cara? Meteu o louco. Demócrito. O Demócrito é mais um que entrou pra festa da Arqué, mas ele fez uma proposta diferente. Ao invés de elementos, ele pensou, e se eu dividisse as coisas infinitamente? Uma hora ou outra eu vou chegar em algo indivisível. Isso, em grego. Ele inventou o átomo, né? Antes as pessoas não eram feitas de átomos. Se chamaria átomo. Exatamente. O Demócrito pariu o átomo em 400 a.C. Em cima disso, ele propôs que o mundo todo é composto por diferentes átomos que podem se unir de formas diferentes, e que tudo o que acontece consegue ser explicado pela interação desses átomos,
quase como que engrenagens de um relógio. Então, ele também discorda do Parmênides, dizendo que é sim possível descobrir a verdade através do mundo material e dos sentidos. Acho, concordo. Xenófato. E, cara, é interessante demais, né, cara? Muito legal, porque, como eu falei, cara, de fato, é um pensamento muito inteligente, né, cara? Muito inteligente mesmo. Você pensar, se eu dividir tudo o máximo possível, até onde eu posso chegar, né, com isso? Qual que é a menor divisão possível, né? É um pensamento simples, parece, mas que pra época é muito, muito, muito valioso, né, cara? Insano, né? Tem gente até hoje que não acredita em átomo, né, cara? Que acha que átomo não existe. Tem esses caras aí da Terra plana, essas coisas aí, que acham que átomo não existe, mano. A proposta dele pro Arqué é mais diferente ainda. Ele ficou bem no limite entre filosofia e teologia, já que foi um dos primeiros a falar de um Deus uno, todo... E o cara metia o shape, né, cara? Os filósofos gregos eram assim, a maioria, né? Eles... mensano corpore sano, né? Mente sã, corpo são. Poderoso, e que seria o Arqué. Ele não gostava da ideia de que os deuses gregos eram iguais aos seres humanos, corruptos e cheios de falhas. Para ele, claramente, o que manda no universo era um só Deus, e esse Deus não teria nada a ver com os humanos. Caraca! Meteu o monoteísmo do nada? Seria impossível se comunicar com ele. Seria uma força una, eterna, imutável e tão distante da humanidade que não daria para saber nenhuma característica dele além dessas. Sócrates. Interessante, né? É o pensamento que muita gente que é agnóstica hoje em dia tem, né? De que o Deus seria uma energia, uma força além da compreensão humana, uma parada assim, né? Enfim. Sócrates é considerado o pai da filosofia. Falei muito sobre isso, sobre aquele vídeo lá, naquele vídeo lá, Deus não existe, alguma coisa assim, o nome lá do Ludo. Era do Ludo? Não era do Ludo, era do Epifania Experiência, né? Todo mundo que veio antes é chamado de pré-socrático. Ô, brabo! Mas a verdade é que a gente só sabe que ele existiu porque alguns discípulos escreveram sobre ele. O Sócrates mesmo, O brabo, infelizmente jogou no Corinthians, né? Mas ok. provavelmente não sabia escrever, e já era um homem velho quando o oráculo de Delfos o avisou. Você é o homem mais sábio da Grécia. O que ele fez depois de saber disso é que iria mudar o mundo pra sempre. O Sócrates simplesmente começou... Cara, vamos ser sinceros, né, cara? Essa historinha aí tem mó papo de lenda, né, cara? Tem mó conta aí que os caras inventaram depois. O Aristóteles, os caras falaram, vamos mitificar mais o Sócrates aí. Vamos falar que o oráculo de Delfos meteu o louco, falou que ele era logo o cara mais inteligente de todos. Cara, daí tem uma carona de ser a invenção aí dos caras aí depois dele, né, cara? Mas a história é maneira, então vamos fingir que acredita, né? Só fazer perguntas pros homens mais inteligentes de Atenas. E quanto mais ele perguntava, mais ficava claro uma coisa. Todo mundo era burro e não sabia nada. O conhecimento dos sábios era baseado em achismos e invenções. Eles se enrolavam sempre que eram questionados. Sócrates realmente virou mais sábio porque ele afirmou: só sei que nada sei. Só mas, sei que mas nada sei. É muito isso, né, cara? É muito. As pessoas acham que muitas vezes elas sabem pouco, mas elas fazem um discurso muito bonito pra querer explicar, tipo assim, eu sei lá, mano, que. Não sei, eu sei que o Brasil já foi um império um dia. Pra mostrar que eu conheço muito sobre isso, eu invento um monte de coisas aleatórias a mais pra, tipo assim, o Brasil na época era o império mais poderoso do mundo, tá ligado? Era um dos mais poderosos, ou era super não sei o que, ou sei lá, invento que, ou sabe, vai que tem algum cara aí que é monarquista aí, ficou bravo com o que eu falei, sei lá, você fala lá, na época o Brasil, na época que virou república, tinha que ter virou república e não sei o que, se inspirado por, sei lá, não sei, mano, deixa eu inventar uma informação sobre... Inventar uma fake news sobre proclamação da República. Sei lá, mano. Virou República com apoio do Imperador, né? O Imperador, ele se propôs, tá ligado? Tipo assim, eu tenho um conhecimento de que aconteceu a proclamação da República, mas eu invento outras coisas pra aumentar ainda mais o que eu tô falando. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E daí faço um discurso bonito, que coisa que eu não sei fazer, porque eu sou todo enrolado, que é aqueles sofistas lá, né, cara? E pra parecer que sei muito das coisas, né? Mas na verdade eu sei discursar, não sei informação, na verdade. Esse jeito do Sócrates inspirou os jovens atenienses da época, mas deixou os anciãos revoltados. E por esse motivo, o Sócrates foi condenado à morte. Deram a chance dele fugir. Bizarro pra caramba isso, né? Mas ele preferiu morrer para simbolizar o seu sacrifício em busca da verdade, especialmente para o seu principal aluno, Gorgias. Não existia liberdade de expressão na Grécia Antiga, não, cara. Acorda, cara. Esse ainda não é o aluno. Na verdade, quem pegou essa referência ao Randall's Place? Grande inimigo do Sócrates. Ele foi um dos principais sofistas, que era um grupo de homens estudados que ensinavam técnicas de oratória para qualquer um que pagasse. O foco dos sofistas não era em argumentar para alcançar a verdade. O Gorgias é sofista, manipular os ouvintes com emoções e com preconceitos
pra convencer eles. Mas tá vendo? Os sofistas, mano, é os caras que só sabem fazer discurso, que só sabem, que nem eu falei, mano. Inventa umas informações, sabe um pouquinho, inventa o resto e faz um discurso bonito pra, que nem carioca é malandro, sabe? E usa vários tipos de coisas pra ainda tentar. Ah, esse Sócrates aí, ele é um plebeu, não sei se ele era, mas entendeu? Coisa assim, acho que não era, mas coisa assim, entendeu? Que beneficia o orador. Acho que era assim, né? Borges ficou famoso por dizer que é impossível entender a realidade, assim, já que cada pessoa interpreta o que vê de forma diferente. E mais que isso, mesmo que desse para entender a realidade, seria impossível falar dela para outra pessoa, já que como todos são diferentes, cada pessoa ia entender o significado das ideias da própria forma. Esse Gortz aí só fala besteira só, cara. Esse daí, esse Gortz aí perdia no debate pra mim lá, se eu tivesse... Lá na época dele, eu ganhava dele no debate. Playboy, milionário, campeão de luta livre, shapeado. Platão não tinha nenhuma semelhança com seu mestre. Mas mesmo assim, foi o aprendiz mais famoso e o fã número 1 do Sócrates. Platão seguiu as orientações do professor e decidiu avançar em temas mais complexos e mais abstratos. O que é agir corretamente? Como nos relacionamos com objetos? Muito legal, né, cara? O que é o belo? O que a alma faz? Como devemos governar a sociedade? Isso é muito legal, né, cara? São coisas realmente fantásticas, os caras pensando nessa época, né? Isso que eu mais me apaixono pela filosofia grega, né, cara? Mas a ideia central do Platão é uma a ideia desses caras disso daqui, né? Os caras estarem nessa época debatendo essas coisas, parece tão incrível pra mim, né? Tanto tempo atrás, né? O que será que eles conversavam? Como as ideias mais idiotas que eles tinham, sabe? É esse tipo de coisa que eu gostaria de saber, sabe? Queria ver um debate deles, assim, eles conversando, questionando um ao outro, né? E chegando... realmente fantástico, né, cara? Parmênides do Heráclito e do Pitágoras. Todas as coisas existem em duas dimensões. Uma é material, ele é o Platão que é o mano do mundo das ideias, né? Que sentimos com os nossos sentidos, mano. E por isso é imperfeita. E a outra habita em um plano ideal, perfeito e que não muda. Essa o filósofo só encontra com a razão. Para toda cadeira que você vê com seus olhos, existe uma forma ideal. Do mesmo jeito, toda a justiça praticada no mundo é imperfeita, já que existe uma expressão ideal dela no mundo das ideias. Se você não se ligou, esse é o conceito filosófico do mito da caverna. Cara, isso é fantástico, isso é algo que realmente dá pra se aplicar até hoje, que você parar pra pensar. Existe o governo ele é falho das maiores maneiras, todo governo, independente do governo que for, e todo governo humano vai ser falho porque o ser humano é um ser falho, né? Só que no mundo das ideias é impossível você chegar na Terra em uma utopia de um governo verdadeiramente perfeito, na minha opinião, pelo menos. É impossível. Não é na minha opinião, né? É impossível. Eu cravo aqui, é impossível um governo 100% perfeito aqui na Terra. Mas no mundo das ideias, eu consigo criar isso, né? Eu consigo inventar isso. Inventar não, né? Idealizar isso, né? Enfim, muito interessante, né? E do platonismo de forma geral. Mas enfim... O legado do Platão é gigantesco. Inclusive, ele fundou o primeiro lugar dedicado ao estudo da filosofia, a academia. Lá ele formou toda uma geração de pensadores, mas especialmente o próximo da lista. Aristóteles. Foi o aluno estrela do Platão, que escreveu de tantos assuntos quanto seu mestre. Mas a sua principal... Será que ele vai falar do Alexandre, né? Acho que não, Alexandre não é filósofo, né? Mas ele vai fechar o quarteto aí, né? A contribuição foi evoluir o conceito do Platão de mundo sensível versus mundo das ideias. Que época da hora, né, cara? Ao invés do mundo das ideias ser o principal e o mundo material ser cheio de cópias imperfeitas das formas ideais, ele inverteu a lógica. As formas... O mais doido, o mais triste de tudo é pensar que essa estátua aí do Platão, do Aristóteles e tudo mais, eles eram todas pintadas na época, igual a gente viu em algum vídeo um tempo atrás, né, cara? E eu já falei, cara, eu acho tão irado essas estátuas em mármore aí, cara, principalmente o olho, cara, eu acho muito brabo esse olho aí, não sei se eu passo uma vibe pra vocês, que principalmente dos filósofos, cara, que nem o Aristóteles aí com esse olhão branco, não dá a impressão de que, tipo assim, ele tá com, como se ele tivesse filosofado tanto que ele chegou em uma verdade, assim, e agora os olhos dele emanam luz, sei lá, acho que eu já tô no mundo das ideias. Na verdade, vem do mundo material. Então, acho muito legal, uma forma ideal existe, porque a abstração derivada de um conjunto de coisas materiais que compartilham a mesma essência. A forma da cadeira existe porque é a ideia que une todas as cadeiras e que dá para elas a sua essência. A justiça verdadeira deriva de todas as tentativas de fazer justiça. Você falar cadeira agora, você talvez imagine a minha cadeira, ou imagine a tua cadeira, a cadeira da sala, da tua casa, da tua, sei lá, de algum lugar. Você imagina uma cadeira do teu colégio, do teu trabalho. Só que cada pessoa que a gente perguntar vai ter uma ideia diferente de cadeira, vai vir uma ideia mental diferente. Só que não é necessariamente a imagem que você forma na tua cabeça que é a forma ideal da cadeira, é a essência, é o que tipo... Não,
Não sei explicar, cara. É tipo assim... Existe algo que une todas as cadeiras, sabe? Independente de eu falar cadeira, você vai pensar em uma cadeira, sabe? É bizarro. Cara, é muito doido esse bagulho. É interessante pra caramba, né? Feita pelos homens. Então, acreditando que dá pra estudar o mundo visível para conhecer os princípios que ordenam a realidade, o Aristóteles inventa a física, a biologia, a geologia e outros estudos empíricos. Mas isso não chega nem perto de explicar toda a filosofia do Aristóteles, que também escreveu sobre ética, lógica, política, retórica e muitas outras coisas. Muito doido, Sim, né, o cara era brabo. Giga shed, né? Os caras doidos, né? Ele tinha um objetivo na vida: desafiar todos os costumes e valores. Esse daí é o xodó aí da rapaziada hoje da sociedade dia, né, ateniense. Adoro, Diógenes, o maior dos cínicos, viveu dentro de um barril no meio do mercado de Atenas, literalmente como um animal, entre ossos e restos, fazendo suas necessidades e atos obscenos. Esse é muito doido mesmo, literalmente. Frente de qualquer um que passasse. Mas ele não fez isso porque ele era louco. Talvez um pouco, mas na verdade ele estava tentando provar um ponto. A filosofia do Diógenes é baseada na ideia de que as convenções sociais são burras, e por isso não merecem respeito, já que elas não são próprias da natureza do homem. Se você parar pra pensar, mesmo ele sendo cínico, ele foi bastante coerente, viveu em sofrimento para provar suas ideias. O legado dele hoje em dia é mais lembrado pelos mitos que cercam a sua vida, como a vez que ele tentou humilhar o Aristóteles e a vez que ele conheceu Alexandre o Grande. Zenão. Cara, sei lá, o Diógenes, mas ele é totalmente, assim, a galera engrandece ele mais do que eu acho que ele merece, sendo sincero. Que eu acho que tem umas coisas aí que, né, muita lenda, essas coisas. E com todo respeito aí, cara, essas paradas aí de viver da forma mais natural possível e tudo mais, cara, eu gosto, eu adoro meus confortos, adoro os confortos da modernidade. E não viveria igual o Diógenes. Se você aí é um seguidor do Diógenes, então vive igual ele, pra provar o ponto, então. Sim, tá, tem dois Zenãos, o de Sítio e o de Eleia. O Zenão de Eleia era brother do Parmênides. Porque você não pode ser seguidor do Diógenes e não viver da forma que ele viveu. Porque se você viver da forma que... eu pego algum pensamento do Diógenes e levo pra minha vida. Você já vai estar errada. Porque o cinismo do Diógenes, ele implica que você viva da forma que ele. Porque se você viver de uma forma... eu sigo o Diógenes, mas uso meu PC aqui, sento na minha cadeira e não sei o quê. Você já não vai estar vivendo da forma que o Diógenes imaginava. E provavelmente se ele visse você, ele falaria que você é tão falso como todos os outros da época que ainda tem convenções sociais, tá ligado? E justificou que nada muda com seus paradoxos. O de Sítio é o pai do estoicismo. O Zenão é do estoicismo, Ele estudou com os cínicos, mas acabou refinando bastante a filosofia. Ao invés de dizer que você precisa negar ao mundo, as normas sociais e o dinheiro para ser feliz, ele propõe que basta você não ter apego a essas coisas. Então isso você pode cara. O estoicismo, cara, é uma pena que eu acho que ele tá muito ligado hoje em dia ao pensamento, sei lá, esses bagulho meio red pill, meio giga shed, não sei o quê, porque o estoicismo é realmente um pensamento muito legal, cara, um pensamento realmente que pode engrandecer muito a tua vida, porque é de não se apegar, né, cara, não se apegar a nada, a dinheiro, Claro, você pode se apegar um pouquinho também, né, cara, quem não quer ganhar uma grana, que tem umas roupas legais e tudo mais, você não pode se apegar, né, cara, você não pode, encher teu guarda-roupa de roupa, cara. Daqui passar 10 anos você ainda guardar aquelas roupas ali, 1 milhão de roupas que você usava quando era adolescente, porque você tem apego emocional pela parada, tá ligado? Sendo que aquilo só tá atrapalhando a tua vida. Você tem que conseguir se livrar das coisas. Mas isso não muda o fato de que eu, por exemplo, guardo brinquedos, guardo pelúcias, guardo várias coisas quando eu era criança. Por quê? Porque eu acho que essas coisas me fazem bem. Eu não brinco mais com meus brinquedos, óbvio. Eu não brinco com minhas pelúcias, não brinco com os meus Lego, enfim, não uso meus videogames antigos. Eu poderia, segundo o Zenão, me livrar dos meus videogames antigos. Mas por que eu não me livro? Porque eu gosto de colecionar? Também. Só que é por um ponto de que eu me sinto bem. Quando eu entro no meu quarto e vejo eles, eu acho que aquilo ali me faz bem, sabe? Então eu acho que tem um valor útil pra mim. Eu me sinto... essa TV, por exemplo, antiga que eu tenho aqui no quarto, eu sinto um fator nostálgico na parada. Então, assim, entende? Você não precisa também ser tão estoicista. Isso que eu quero dizer. Não precisa, tudo vou jogar fora, minimalismo total, sabe? Do mundo... mas deve reconhecer que muitas vezes as suas expectativas não se concretizam, e que dane-se isso. A vida boa... Esse é o ponto, isso é legal pra caramba do estoicismo, então eu concordo demais, cara. É você que nem eu aqui no canal, cara, e às vezes eu falo, vou chegar a 1 milhão de inscritos, chegar a 100 mil inscritos, cara. Cara, assim, gostaria? Claro, quem não gostaria? Um dia quem é um sonho, né, cara, quem não quer? Só que, tipo assim, se não chegar, cara, eu sei que o que eu já fiz aqui, tudo que eu já me diverti, tudo que eu tive aqui no canal já foi, pra mim, me deram e me causaram momentos muito felizes, e eu acho que é isso que importa. Não fiquem tristes porque as coisas não acontecem ou coisas assim, mas fiquem felizes com as coisas que acontecem. Essa frase não fez o menor sentido, mas vocês entenderam. É uma vivida de acordo com o universo, aceitando tanto as coisas boas como as ruins que ele leva para sua vida e agindo de forma corajosa e verdadeira, independente do resultado. Séculos depois, o Marco Aurélio, imperador de Roma, vai viver segundo o estoicismo e popularizar esse pensamento para a eternidade.
Epicuro. Na sua época ele não foi tão famoso, mas foi muito influente mais tarde durante o fim do Império Romano. Epicuro ensinava que o objetivo da vida era evitar o sofrimento e viver pelo prazer. Ele era um hedonista. Claro, o Epicuro não defendeu nada exagerado, mas prazer com sensibilidade, nobreza e justiça, evitando prazeres que ele chamava de menores, como poder, riqueza e fama. Pô, maneiro Epicuro isso, também né, cara? acreditava Isso é só legal, na matéria. cara. Tudo era ou átomo ou nada, e ele sempre buscava explicações da natureza para os fenômenos naturais. Na sua filosofia, os deuses eram tão perfeitos e estavam tão distantes no espaço que o mundo dos homens era irrelevante pra eles. Então, os homens não caraca, devem deuses sofrer pela Lovecraftianos antes de Cristo, cara. sua Irado, hein? aprovação ou pela busca de uma verdade transcendente. Irado. Ah, maneiro o pensamento do Epicuro, né, cara? Eu concordo, cara. Eu acho que eu não vivo dessa forma, de forma alguma, mas eu acho que se eu pudesse, se eu conseguisse viver da forma que eu gostaria, se eu conseguir, sabe, eu quero um dia viver da forma desse meio aqui, ó. Aqui, eu quero viver aqui, ó. Tá ligado? E eu acho que é a minha forma de vida perfeita e idealizada que eu tenho. É a minha vida no mundo das ideias que eu teria. Aceitando tudo, sendo estoico, mas sem deixar de viver os prazeres e saber aproveitar tudo isso, né, cara? Eu acho que esse é o ponto perfeito. Esses dois mano aí são os brabos, cara. É isso. Fala, galera, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, comentar... É isso, mano, muito legal. Vocês falaram pra mim assistir a tier list. Gente, é muito grande a tier list deles. Se vocês quiserem em alguma live, alguém me lembrar, eu abro a tier list, vejo onde eles colocaram, vejo os tópicos mais polêmicos, mas é muito grande pra mim trazer no canal, tá bom? Só que, se vocês quiserem, eu faço uma tier list de fato igual a deles, dando a minha visão das paradas. Acho que seria legal também, não sei se vocês assistiriam, mas eu gostaria de fazer. Enfim, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.